Meus queridos e amados irmãos e irmãs, prezados, que Deus te abençoe. Professores, alunos, mestres, superintendentes, pastores, dirigentes, pastores, presidentes, muito obrigado por mais uma vez estar conectado conosco. Membros, amantes da Escola Bíblica Dominical, junte-se a nós. Estamos começando mais uma Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos estudaremos a revista Betel Dominical deste terceiro trimestre de 2024. Nós estamos prestes a concluir o estudo sobre a relevância da igreja, sua essência e missão, e vamos, através desta aula, reafirmar fundamentos e importâncias do compromisso da palavra de Deus e adoração sincera no serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Nosso querido comentarista é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, que é pastor-presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Além de ser também segundo vice-presidente da CONEMAD de Goiânia, ou melhor, Goiás, Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no estado de Goiás, é também quinto secretário da nossa Convenção Nacional, a CONAMAD. Ele preside também o CEPEGO, que é o Seminário Pentecostal de Goiás, idealizador deste seminário também. E hoje vamos estudar a 11ª lição deste trimestre, onde trataremos sobre a importância e relevância da igreja na edificação, solidificação da instituição chamada família. Antes de você já abrir conosco a sua revista para lermos o texto áureo, vamos neste momento fazer uma coisa. Eu quero pedir que você curta este vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É só você se inscrever, receberá sempre de primeira mão todos os vídeos que nós postamos semanalmente aqui. São inúmeros vídeos. Também, se você desejar conteúdos infantil deste e outro assunto a ser tratado e desenvolvido pela editora Betel, é só deixar aqui inscrito no canal, você se inscrever no canal, para que juntos nós possamos aqui conversarmos, dialogarmos e também disseminarmos a palavra de Deus. Vamos ao texto áureo e leremos aqui no texto áureo o seguinte versículo: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este verso se encontra em Salmos de número 122, versículo de número 1 ao verso 1. Na verdade aplicada, leremos que é fundamental investir, promover a parceria família-igreja na formação e manutenção da geração que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos e vive para a glória de Deus. Os objetivos dessa lição serão 3. Compreender sobre a igreja, a família no plano divino. Também vamos analisar a família no âmbito atual, como está a constituição desta família. Vamos expor também as relevâncias ou a relevância da igreja para a família. E para isso usaremos como texto base Romanos capítulo 16, versos de número 1 ao 5. Vamos orar neste instante para darmos início e eu convido nosso querido pastor Marcos Santana, companheiro, está aqui também o pastor William Barros, e eu os convido neste instante para juntos orarmos. E a oração de hoje, de acordo com a nossa revista, é orarmos para que nós tenhamos um relacionamento entre famílias na sua igreja local e que seja saudável. Oremos. Muito obrigado, pastor Paulo. A paz do Senhor, pastor William, nossos irmãos. Oremos neste momento. Maravilhoso Deus, Senhor do céu e da terra, nosso Pai celestial, te louvamos e te bendizemos por podermos estar neste momento ocupados e envolvidos com a reflexão, o anúncio, o estudo da tua palavra. Queremos pedir, Senhor, nesta lição que estamos abordando a parceria igreja e família,
que as igrejas locais e as famílias que frequentam as igrejas locais estejam em harmonia, que sejam agências do Senhor para promover o aperfeiçoamento, o crescimento, o desenvolvimento de cada membro do corpo de Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos ter a introdução, vamos falar sobre o capítulo 1, a importância da igreja para a família. O capítulo 2, que abordaremos com o pastor William, falaremos sobre a igreja e a relação com a família. E o 3, vamos compreender aqui a igreja como compromisso com a família e juntos chegaremos à conclusão. Então vamos iniciar, pastor Marcos Santana. A igreja e a família são pilares do cristão. Então, para isso, eu quero lhe ouvir falando sobre este tema importantíssimo e sabemos, na introdução está escrito que a relevância da igreja, da parceria da igreja com a família, no enfrentamento de tantos desafios que a gente vê, pastor, de acordo com a palavra de Deus, a igreja e a família são duas instituições de origem divina, que fazem parte de um plano divino sobre a redenção da humanidade. E ambos têm sido alvo do maligno, do inferno. Nós vamos então tratar sobre essa importância da igreja para a família, pastor Marcos Santana. Irmãos, introduzindo a lição de hoje, eu sugiro esta revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2020, especialmente a lição de número 10, que tratou sobre a família e a igreja. Será uma ótima contribuição para o estudo desta lição que nós estaremos abordando agora. A lição de hoje, ela é uma preciosa lição para reforçarmos a necessidade da parceria família-igreja. Também nós precisamos enfatizar a relevância do investimento e da promoção nesta parceria, considerando que essa parceria, ela visa a formação e a preservação de uma geração que seja identificada com estes termos da nossa verdade aplicada. Uma geração que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos e que vive para a glória de Deus. Para tanto, faz toda a diferença a parceria igreja-família. Nós veremos também que esta lição é uma ótima contribuição, porque não basta nós atestarmos a validade, a importância dessa parceria, mas também refletirmos sobre como agirmos, como colocarmos em prática a promoção e também solidificar esta parceria. Tópico 1, a importância da igreja para a família. Uma igreja local, ela proporciona à família dias específicos, especiais, espaço, horário, recursos para reflexão e aprendizagem de todos os membros da família. A EBD é um ótimo exemplo disto que nós estamos pontuando aqui. Então,
que a nossa oração seja que, ao longo do estudo desta lição, despertadas sejam as igrejas locais e as famílias, para aplicarmos no contexto da formação cristã a estratégia que eu estava lendo, que tem sido adotada, incentivada e recomendada pelas autoridades e os profissionais de educação. Ou seja, a parceria família e escola é considerada um dos principais elementos para o sucesso da educação. Portanto, não é diferente a importância, a validade da parceria igreja-família. Nós veremos neste tópico 3 aspectos: igreja como família de Deus, família como primeira igreja e parceria essencial, igreja e família. 1.1, igreja, a família de Deus. A igreja, como família de Deus, ela expressa a sua identidade coletiva. Essa identificação, ela reforça mais ainda a importância da igreja para a família. E aí eu deixo essas 2 considerações. Primeiro, a família de Deus é um exemplo de convivência com as diferenças. E segundo, a família de Deus, ela reúne diferentes famílias com diferentes históricos, com diferentes realidades socioeconômicas, com diferentes tipos de deficiências, de limitações, de problemas, mas a família de Deus, na família de Deus, todos são habitação do Espírito Santo, participam de um só batismo, juntos celebram a ceia do Senhor, professam a mesma fé e se identificam uns com os outros como irmãos. É o que encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Um exemplo de igreja como família de Deus é o projeto idealizado pela Bispa Marvi Ferreira aqui na Assembleia de Deus em Madureira. Esse projeto, ele desenvolve atividades visando a inclusão social e espiritual das pessoas com deficiência. E também, não apenas essas pessoas, mas as respectivas famílias na igreja. Ou seja, é a família de Deus, a igreja, acolhendo e cuidando das famílias. 1.2, família como primeira igreja. Que cada família da igreja local seja uma igreja doméstica. É relevante nós meditarmos em 2 textos para atestarmos que se trata de um aspecto bíblico, esse que nós estamos abordando. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, notemos que Paulo ele está escrevendo aqui sobre os requisitos para o exercício do ministério cristão na liderança de uma igreja local. Ou seja, aquele que não cuida da sua família não se encontra preparado para liderar a igreja. É na família que deve se iniciar a busca, o interesse por vivenciarmos as instruções bíblicas para a vida cristã pessoal e familiar. O testemunho vivo para a sociedade sobre o plano divino de salvação
ele deve começar no contexto de uma família. E o segundo texto é Deuteronômio, capítulo de número 6. Interessante a gente notar que nesse texto nós vemos os mandamentos de Deus para o seu povo. Ou seja, Deus estava preparando o seu povo para viver na terra que iriam possuir. E é fundamental atestarmos que o foco destas orientações, dessas diretrizes, começa dentro do contexto familiar. Ou seja, nós vemos assim que a família ela está inserida em um contexto mais amplo do que o lar. E aí eu compartilho com os irmãos um dos tópicos dessa lição de 2020, que eu coloquei para os irmãos como sugestão. Nós vamos encontrar que não é possível separar a família cristã da igreja. Evidente que há aquelas pessoas que pensam que o que ocorre dentro da família não afeta a igreja. Mas não deixem de ver 1 Coríntios, capítulos 5 e 7. E ali nós vamos ver que, na verdade, por ser a família onde tudo começa, não tem como nós separarmos a questão igreja e família. Que cada família da igreja local seja uma agência de ensino, exemplo, valores junto às futuras gerações. 1.3. Parceria essencial. Igreja e família. É importante aqui nós termos em mente o propósito para estabelecer e fortalecer a parceria igreja e família. É o desenvolvimento e a formação espiritual de uma geração, de toda uma geração, e também formar o caráter de Cristo em cada ser humano. É uma parceria que contribui para promover a sociabilidade, oferecer à família, inclusive, um ambiente terapêutico. Quando as famílias se reúnem em uma igreja local, a comunhão, a confraternização, a interação é um verdadeiro ambiente terapêutico. No enfrentamento dos ataques aos valores cristãos que são feitos em muitos ambientes educacionais e por meio de uso das novas tecnologias, essa parceria igreja-família é fundamental para enfrentarmos estes ataques, estas investidas malignas. E essa lição de 2020 tem um tópico que diz: a família como promotora da igreja. A família exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações quanto à importância da igreja local. Os responsáveis devem estar muito atentos quanto a comentários, a conversas dentro de casa, principalmente na presença de crianças e adolescentes. Lembremos-nos que é fundamental que a família ela valorize, ela promova a igreja dentro da sua casa, porque isso vai fazer a diferença. Que o Espírito Santo continue nos dirigindo, nos conduzindo, que o Espírito Santo nos ajude para que cada família de uma igreja local seja uma família doméstica, que testemunhe o amor de Deus, que testemunhe o plano divino de redenção, e cada família seja uma agência de Deus na edificação da igreja local, até que Cristo venha, para a glória de Deus. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado. O senhor nos ensinou como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha uma importante missão e papel na integração, na formação e na comunhão de seus membros. Vamos ao tópico de número 2, querido pastor William Barros, abordando a igreja e a relação com a família. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós já aprendemos pontos aqui de extrema relevância com o pastor Marcos Santana,
Por exemplo, aqui no tópico 1, a importância da igreja para a família. Nós aprendemos sobre a igreja, a família de Deus, a família, a nossa primeira igreja, e vimos também, finalmente, a união essencial, igreja e família. O nosso tópico 2 vai seguir nessa linha com pontos muito importantes, dizendo sobre a igreja e a relação com a família. Meus irmãos, a família é o primeiro local onde cada um de nós desenvolve a grande e necessária habilidade de relacionar-se. É na família. Você tem irmãos? Você tem filhos? Você tem pais? Vejam que um dos problemas agora, durante a pandemia, é que famílias que praticamente só se viam à noite ou em finais de semana tiveram que conviver muito nos lockdowns. E foi interessante, saiu até uma matéria numa revista que filhos estavam descobrindo os pais, que esposas e cônjuges estavam se descobrindo, porque pessoas praticamente se viam esporadicamente ao longo da semana, agora estavam acordando juntos, passando dias juntos, etc. E isso causou muitas dificuldades de ajuste em várias famílias, porque muitos praticamente não conviviam e agora estavam sendo, entre aspas, obrigados a conviver. Olha que coisa! E eu pergunto, em cima disso, na sua casa, o relacionamento é difícil? Vocês brigam muito? Como tem sido o relacionamento dentro da sua família, na sua casa? Vocês se respeitam? Se amam? Se valorizam? Eu sei que esses são pontos muito importantes, porém, de grande desafio para o dia a dia em qualquer família. O nosso tópico 2.1 vai mostrar a igreja e o relacionamento congregacional. O nosso autor vai mostrar aqui que não há dúvidas de que servir a Deus numa igreja local, juntamente com toda a família, é uma bênção. Irmãos, eu queria lembrar a cada pessoa que está aqui na nossa aula que o ideal é que uma família congregue na mesma igreja unida. Que coisa triste, ou até mesmo desagradável, é que você vê, por exemplo, o casal. O marido é de uma igreja e a esposa é de outra igreja. Isso não deve acontecer, irmãos. Isso não pode acontecer, esse tipo de coisa. A família deve estar junta, unida. Os filhos estarem juntos com os pais na mesma igreja, a não ser que os filhos sejam grandes, sejam adultos, e já comecem a tomar suas próprias decisões e partem para congregar em outra igreja, conforme queiram. Porém, o plano de Deus, o ideal é que a família esteja unida. Agora, dentro disso, cada pessoa precisa entender o seguinte: nosso autor, inclusive, vai frisar aqui 3 pontos importantes sobre esse aspecto de congregar numa igreja. Que nós, primeiro, letra A, na igreja local, a família não deve se fechar em si mesma. Irmãos, é necessário relacionamento. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo essa aula talvez tenham tido grandes decepções, mas as decepções com pessoas não devem ser a justificativa para você se fechar no seu próprio mundo e não se abrir para conviver com outras pessoas. Eu estava numa igreja agora ministrando e no final, todo mês, tem comes e bebes ali no final, ninguém paga nada, uma vez no mês, para comemorar os aniversários dos irmãos que aniversariaram naquele mês. Irmãos, os irmãos, inclusive, alguns testificaram para mim que depois que isso passou a acontecer na igreja, eles passaram a ter mais interesse uns pelos outros. Começaram a conviver mais, começaram a convidar a outra família para um almoço, para um churrasco, para um aniversário de alguém da família. E isso a igreja ganhou calor humano. A igreja era uma bênção, oração, palavra, mas tinha sempre uma porta dos fundos. Pessoas entram, pessoas saem. Quando há mais calor humano, o que eles percebem? Que as pessoas ficam. As pessoas tendem a se preocupar mais umas com as outras, se apoiarem e estarem unidas em momentos difíceis. Então essa é uma dica importante. Não se fechar. Segundo, o nosso autor vai dizer que não deve haver motivações que desrespeitem a liderança constituída ou qualquer outra pessoa. O fato de você, por exemplo, ter talentos, Deus usar você, não deve servir como razão para você se insubordinar
sobre a liderança. Cada pessoa que assiste essa aula, principalmente os obreiros, deve entender o seguinte: não é necessário que o pastor da igreja seja o que prega melhor, que o pastor da igreja seja o que canta melhor, que o pastor da igreja seja o que ensina melhor. Existem qualidades e características de um líder que não necessariamente passem por essas coisas. Porque na igreja sempre teremos quem prega bem, ou quem canta bem, ou quem ensina bem, ou que dirige o culto maravilhosamente bem. Um líder é forjado e formado por grandes características e qualidades. E que muitas pessoas que pregam ou ensinam bem, se tivessem que assumir tal posição, naufragariam. Então não se engane, não é requisito ser o melhor no púlpito pregando e ensinando. Eu mesmo congreguei numa igreja na minha infância e minha adolescência, o pastor Paulo dos Santos, saudoso pastor Paulo dos Santos, na Assembleia de Deus em Oswaldo Cruz. Ele não era um grande pregador, não era um grande expoente da palavra, mas a presença dele implacava um respeito, uma autoridade e etc. Irmãos, inquestionável. Então, guarde isso que eu estou mostrando a vocês. Muitas pessoas acabam se equivocando em relação a isso. Nunca desrespeite um líder. Nunca desrespeite as pessoas que Deus constituiu como autoridade sobre a sua vida. Pessoas que não aprendem em casa a respeitar a autoridade vão sofrer no mundo lá fora quando tiverem que lidar com autoridades. Porque lá fora as pessoas não têm a mesma paciência que o pai e a mãe têm. Ensine seus filhos. Respeitar diácono. Às vezes o diácono está ali no serviço da igreja, uma pessoa, você é só um diácono, você não é nada aqui. Eu já vi pessoas dizerem isso. Ensine seus filhos a respeitar o diácono. Mas o diácono foi de uma forma que não dera para falar. Irmão, chama depois o diácono, conversa com ele. Irmão, você estava certo, tu vê que eu não tirei tua autoridade, você chamou a atenção do meu filho, para ele passar aqui e respeitar, para ele entrar, tá fazendo barulho, mas você falou do jeito errado. Tu vê que eu não desrespeitei tua autoridade. Falei pro meu filho obedecer. Falei que você estava certo. Mas pega leve. Mas nunca desrespeite autoridades. Ensine sua casa a respeitar ordens. Nós estamos vivendo uma época cheia de gente que não respeita líder, não respeita autoridade, não respeita a voz de comando, não respeita figuras de autoridade e vão sofrer. Porque o mundo lá fora não tem pena. Você que está assistindo essa aula sabe disso. As pessoas não têm pena. O patrão manda embora, acabou. E muita gente começa a acumular portas fechadas, depois faz campanha e pede para Deus abrir a porta. Abre a porta, Senhor, faz o impossível. E aí esquece que Deus é Deus dos impossíveis, mas não dos absurdos. A pessoa está errando, insistindo no mesmo erro e quer que Deus mude o quadro. Deus não é Deus dos absurdos, é Deus dos impossíveis. O nosso tópico 2.2 vai mostrar também um outro aspecto. A parceria igreja, família no cultivo do relacionamento espiritual. Nosso autor vai dizer que servir a Deus em família também é uma oportunidade de crescimento espiritual. E eu vou dizer em cima disso uma coisa aqui, irmãos. Guarde bem o que eu vou dizer. Avivamento não começa na igreja. Avivamento não inicia na igreja. Avivamento começa em casa. Jesus não disse, você quer orar? Você vá para a igreja. Embora ele chame a igreja de casa de oração, o local do culto de casa de oração, ele não diz, você quer orar? Você vá primeiro para a igreja. Não, você quer orar? Vá primeiro para o seu quarto. Vá para a sua casa. Avivamento não começa na igreja. Avivamento começa em casa. Muitas pessoas perderam, se fragmentaram em casa e querem depois que a igreja faça milagres. Quem sabe sua família está desunida, dividida, sem harmonia, sem paz. É hora de consertar o altar. É hora de arrumar a casa. Pessoas que perderam o equilíbrio de uma forma que brigam até na frente de parentes, brigam na frente de estranhos, desrespeitam um ao outro. Eu estava outro dia numa casa visitando. O marido e a mulher começaram a discutir na minha frente. Começaram a brigar. Irmão, coisa desagradável. Por qualquer coisa, a mulher ficava alfinetando o marido. Fala agora. O pastor ouvir, fala agora. Aí o marido foi lá e alfinetou. Irmão, coisa desagradável.
Não tem mais, a coisa já está num caminho que não se respeita nem na frente dos outros. E os filhos estão vendo isso. Estão presenciando isso. Você precisa buscar criar na sua casa um ambiente familiar onde haja paz. Onde haja paz de Deus. Sabe? Onde você pode... Chega em casa, você sabe que ali tem paz. A presença de Deus está ali. Sabe? Onde você possa olhar e dizer, não, é o local do meu refrigério. E a gente tem um agravante em relação a isso. Com essa situação de redes sociais, com essa evolução do trabalho e no estudo à distância, nós temos pessoas, muitas pessoas, que estão agora trabalhando, principalmente depois da pandemia, no sistema home office, trabalhando em casa. E a maioria, eu falo para vocês como psicólogo, a maioria das pessoas que eu tenho conversado e encontrado, as pessoas que têm conversado comigo, que falam sobre o trabalho home office, a maioria me diz o seguinte, eu estou cansado. No início eu fiquei alegre em trabalhar em casa, mas agora não estou gostando, porque eu trabalho mais do que trabalhava antes. E segundo, eu saía, eu via pessoas, eu via gente, eu distraía a cabeça. Agora não. Agora a minha casa, que era o local da paz, do refrigério, virou o foco do estresse, virou o local de trabalho. É um outro problema que nós estamos vivendo e está crescendo no mundo. Não é só no Brasil, está crescendo no mundo. E está levando a outros desdobramentos de problemas. Então, irmãos, chama Jesus para morar na tua casa. Convida Jesus para morar contigo. Ele está dizendo hoje para alguém que assiste essa aula, o mesmo que disse para a igreja de Laodiceia no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está aí agora. Não deixa ele do lado de fora da sua vida. Não deixa ele do lado de fora da sua casa. Você quer que as coisas mudem? Chama Jesus para morar na tua casa. E eu finalizo aqui. O tópico 2.3 vai mostrar a igreja e o relacionamento com Deus em família. Nosso autor vai dizer, a igreja de Deus existe para ajudar as famílias a obterem bênçãos eternas em seu relacionamento com Deus. Atos 4,32 fala da comunidade em que viviam os primeiros cristãos e descreve-a dizendo, era um coração e a alma da multidão dos que criam. Unidade, irmãos. Que Deus nos preserve, que Deus nos guarde e que possamos ter esse ambiente em nossa casa, para que nossa casa seja o foco, o ponto inicial do grande avivamento e despertamento da nossa fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor William Barros, muito obrigado. O senhor nos ensinou que a igreja expressa uma dimensão relacional do seu próprio relacionamento com Deus através das famílias. Muito obrigado por essa explanação tão preciosa. Vamos falar sobre o tópico de número 3, onde eu abordarei a igreja e o compromisso com a família. Antes, eu quero pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, para que junto a gente possa construir uma das melhores escolas bíblicas dominical. Quero aqui mandar um abraço muito caloroso, muito especial aos queridos irmãos ali de Cosmos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Cosmos. Eu encontrei uma simpaticíssima irmã que com muito amor e carinho disse, pastor, nós ouvimos o senhor, assistimos sempre, eu só não estou me recordando do nome desta serva de Deus. E também mandando um querido abraço ao lindo povo da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira em Talva. Estiveram conosco aqui na nossa Catedral Igreja Mãe e com muita alegria, com muito prestígio, nos deram a oportunidade de compartilharmos o amor, a esperança, a fé, e me disseram logo depois, pastor, olha, as aulas têm sido edificantes para a nossa vida, uma família linda, meu abraço, meu carinho, meu respeito por todos os que assistem, ouvem, compartilham, vivem a Escola Bíblica Dominical. Vamos então a este tópico e para iniciarmos este tópico tão importantíssimo sobre os deveres do líder e o reconhecimento da igreja, a igreja ela é importantíssima neste aspecto. Vamos falar sobre o 3.1, falando que a igreja ela precisa, a igreja ela necessita
através do ensino da palavra de Deus, que este seja um caminho para a família. A igreja ela tem um papel fundamental na vida da família. Ela funciona como um verdadeiro apoio de cada lar para cumprir o propósito diante de Deus. Mais do que apenas realizar cerimônias ou sacramentos, a igreja ela se torna um espaço que é relevante para o acolhimento, para a orientação dos pais e dos filhos. Ela oferece suporte para que os pais entendam essa imensa responsabilidade que tem na formação espiritual, moral e ética de seus filhos. Lembrando aqui a vocês que a fé começa dentro de casa. Quando a igreja promove encontros, cursos, momentos de reflexão, de interação sobre a vida familiar, ela está promovendo, construindo uma ponte entre o lar e entre a igreja, o altar e o lar. Essa parceria tão importante entre a igreja e a família, ela é essencial porque ela constrói através da plataforma chamada igreja e não substitui em si o papel dos pais, mas auxilia, colabora para conduzir os seus filhos a um caminho de fé e de perspectiva concernente à moralidade, princípios que são vitais para a sociedade atual. Essas são as ações que fortalecem a comunhão dentro do lar, incentivam as práticas da devoção, do compromisso, da oração, do amor em cada ambiente familiar. Esse compromisso vai além dos eventos formais. Ele permeia a vida cotidiana, criando uma base de uma vida sólida de fé e de valores que sustentam a família, mesmo diante dos desafios a serem enfrentados. É através dessa integração tão preciosa que vai se construindo uma comunidade de lares firmes, sólidos, onde cada um dos membros da família acabam encontrando uma igreja, o apoio que precisam dentro da igreja necessário para crescer espiritualmente e enfrentar as adversidades com esperança e fé. O 3.2, vamos analisar a importância da escola bíblica para todas essas faixas etárias. E isso torna-se extremamente importante porque a responsabilidade da igreja na formação do ensino da palavra de Deus se torna vital e crucial em tempo onde os valores estão sendo constantemente desafiados, bombardeados. A igreja, como um farol de luz, não apenas vai oferecer uma orientação espiritual, mas também serve como apoio para que as famílias cresçam em harmonia com os preceitos divinos. E este assunto tão importante, quando a família reconhece isso e trabalha junto com a igreja, ela vai criar um ambiente onde os membros possam desenvolver, tanto espiritualmente quanto socialmente, e juntos refletindo a glória de Deus em todas as suas ações diárias. Essa colaboração se torna vital para que o nome de Deus seja conhecido, temido e glorificado. O apóstolo Paulo nos lembra na sua carta aos Éfesos, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 15 ao 21, isso, e você pode conferir com mais calma em casa. Por outro lado, como já dizia o nosso bispo Abner em uma das suas obras, a igreja, ela também precisa ser uma defensora da família diante dos desafios contemporâneos que a gente tem enfrentado. Os tempos finais têm sido muito desafiadores. Como profetizado nas Escrituras Sagradas, vão trazer consigo ataques que são cada vez mais intensos aos valores bíblicos, especialmente no que diz respeito à estrutura da família. A cultura ao redor
vai tentando minar e destruir esses valores, introduzindo algumas vezes influências contrárias ao que a Bíblia nos ensina. Assim, a igreja ela precisa, na vanguarda, continuar erguendo a bandeira da família, não apenas como um conceito, como uma norma, como uma diretriz consensual, mas como uma realidade sagrada, instituída por Deus, instruindo todos os seus membros para que sejam combatentes nisso, para que não possam ser confundidos pelas correntes do mundo, como vemos a indagação e o cuidado do apóstolo Paulo com o jovem Timóteo no capítulo 4, versículo de número 2 ao 4, para não sair e permanecer firme. E é nessa luta diária que permanecemos com a instrução bíblica, no apoio das famílias, que a igreja vai cumprindo o seu papel de guardiã dos valores que sustentam a sociedade atual e vai protegendo seus membros dos perigos que tentam nos afastar de Deus. É nessa luta constante, necessária, que o lar ele permanece como um grande reflexo da luz de Cristo. E isso nos oferece testemunho vivo, que em meio às sombras, Deus nos orienta a sermos luz. O 3.3, para encerrarmos, a igreja ela também colabora na formação e no caráter cristão da família. Essa formação tão importante dentro da família é um dos maiores desafios que a igreja, em especial também os pais, enfrentam nos dias de hoje. Nós vivemos uma época de enorme pressão social, onde os valores bíblicos são constantemente atacados e bombardeados por uma geração que, como mencionado em Filipenses capítulo 2 e 15, é descrita como corrompida, perversa. Essa é uma realidade que afeta diretamente não apenas a igreja, mas também a estrutura familiar. Por isso que a gente precisa, nesses desafios diários, a gente precisa se erguer. E é possível que nós criemos este ambiente, a família, ela propague isso, que permite que o desenvolvimento de cada membro dessa família seja um desenvolvimento de um caráter cristão sólido. Mas especialmente entre as crianças e os adolescentes, que são a base na formação deste pensamento, dessa condição. Os mais vulneráveis, as influências externas precisam ser brecadas como um escudo. A gente precisa protegê-los, o que torna essencial para um processo que nós dizemos que não é somente um processo de avisos, de vontade, de desejo, mas de conscientização às famílias sobre a importância da viabilidade e o resultado prático dessa formação. Não só se trata de uma situação isolada entre jovens que pertencem ou estão inseridos no mundo, mas propriamente para equipá-los contra as astúcias que são vindas do maligno para os jovens que vivem no mundo, na terra, para que a gente possa resistir a essas tentações e esses desafios que os encontram. Isso pode ser feito com a construção do ambiente familiar, mas com as instruções divinas, vividas e praticadas no dia a dia. Nosso bispo Abner Ferreira destaca uma coisa importante, que é preciso ser um testemunho vivo, onde a fé não é apenas ensinada, mas experimentada e vivida a cada momento, assim sendo uma luz para o mundo e um convite para todos conhecerem a Cristo. Essa parceria entre a igreja e a família é crucial para que esse processo de formação no caráter cristão seja cada vez mais eficiente e eficaz. Por isso que a igreja fornece um suporte através do ensino da palavra de Deus, da orientação pastoral, da comunhão entre os irmãos, mas é o lar, sendo aplicado e vivido de forma prática,
com os ensinos cristocêntricos que faz com que cada família seja abençoada e tenha a sua responsabilidade de criar um ambiente de amor, de respeito, de devoção e refletindo a perfeita imagem de Cristo, fortalecendo o caráter de todos os que são inseridos para glorificar a Deus e influenciar a sociedade de forma contínua ao seu redor, de forma eficiente. Eu ensinei que, através da palavra de Deus, normatiza as relações familiares de forma sadia. E eu concluo essa lição dizendo que não é possível a gente separar a igreja da família, porque ambas estão inseridas no plano de Deus e também estão juntas para o bem comum, compartilhando os seus valores éticos, os seus valores morais, estabelecidos remotamente, os quais glorificam a Deus em tempos remotos, queria dizer. Eu estou muito feliz que esse conteúdo a gente consiga verbalizar e a igreja está muito preparada, em especial as lições contidas na Escola Bíblica Dominical, em especial da Betel Dominical, têm contribuído e feito com que essa série de ensinos que nós estamos dando desde os trimestres anteriores sejam extremamente produtivas, a ponto de alcançarmos o objetivo que é prepararmos mais a família contra os astutos intentos do maligno. Eu fico por aqui, mas antes vamos orar. Eu quero pedir mais uma vez que você curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever. Pastor William Barros, nos despeça com oração. Eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco. Oremos, meus irmãos, e que Deus possa nos conceder termos uma família unida e servindo a Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela aula de hoje, que essa aula possa ser um despertamento para famílias, para casais, para pais e filhos, para que a unidade familiar, ó Deus, possa ser um reflexo justamente da Tua palavra reinando em nossa casa. E que a oração seja a chave do dia e o ferrolho da noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, companheiros, amigos, professores, alunos, superintendentes. Olha, alunas e professores e professoras também. Deus abençoe todos vocês. Eu fico por aqui, mas na aula que vem vamos estudar sobre a relevância da liderança para a condução do ensinamento da igreja. Importante essa lição, não falte, compareça, venha sempre à Escola Bíblica Dominical. Editora Betel, sempre edificando a casa de Deus.